Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Caminhando para Jesus, né? Que possamos nos concentrar nesse momento tão somente no que vai ser estudado na noite de hoje, né? Vamos procurar, nesse momento, se desligar um pouquinho do mundo material, né? Da vida lá fora, para que a gente possa entrar em conexão com Deus, com Jesus e com os Espíritos de luz, porque dessa forma o tratamento espiritual para cada um aqui terá mais qualidade, a gente vai entrar numa sintonia maior, né, com as energias positivas, e, consequentemente, vamos sair daqui melhor do que quando chegamos, né? Vamos iniciar com uma prece, né? Essa prece tem por objetivo, a inicial, justamente serenar nossa mente, nossos corações, e para que possamos nos concentrar, né, de fato, no tema da noite de hoje. Então, vou pedir ao nosso irmão Fidelis que faça a prece de abertura dos nossos trabalhos na noite de hoje. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados. Pai Todo-Poderoso de bondade e misericórdia, Jesus, nosso irmão maior, Senhor, agradecemos por mais esta noite de trabalho a ser realizado nesta casa de trabalho e oração, para que possa trazer a paz, o amor e a felicidade para todos nós. Que a paz do Senhor esteja conosco e o amor do Cristo nos ilumine sempre. Passa a palavra para o nosso irmão para ele iniciar os trabalhos na noite de hoje. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, e contando com a assistência fraterna da equipe espiritual desta Casa de Oração, Estudos e Trabalhos, nós pedimos a permissão para iniciar nosso trabalho na noite de hoje, passando a palavra ao nosso irmão Calixto, que vai desenvolver o tema Preparação para a Morte. Amigos, boa noite. Em primeiro lugar, vou pedir um pouco de som, porque o meu pulmão é fraquinho e o som está pouquinho. Bom, enquanto o som vem, a gente começa dizendo que eu gostaria muito de colocar o tema ali, porque às vezes as pessoas chegam depois, aí não sabem do que se está falando. E até para quem dorme, quando acorda, aí para saber onde é que está, né? Ver o tema e já está. Estou no centro espírita falando uma coisa, um assunto muito legal, que, por sinal, não é nada de legal. Nós vamos falar hoje sobre um assunto, para muitos, nada agradável, né? É um assunto evitado, repelido, temido. Preparação para a morte. Quem está interessado em se preparar para a morte? Se prepara para um passeio, para uma excursão, uma festa, enfim, uma coisa que tenha futuro, digamos assim. Mas para nós, a morte é um assunto até temido. Então, na realidade, é a única certeza que nós temos na vida, é de que um dia vamos morrer. Cada dia que se passa é um passo que nós damos em direção a ela, mas a gente faz de conta que não é aqui, não é comigo, deixa para depois. Então, talvez seja um assunto que não seja muito agradável, assim como eu conheço pessoas que, se colocar na lousa ou se começar a falar sobre suicídio, a pessoa deixa o auditório, porque já experimentou em sua vida tantos problemas com suicídio que não suporta falar do assunto. Então, a morte também é difícil falar. Imagine aquele gerente de banco doido para cumprir sua cota e tem lá um produto, que eu não chamo aqui de produto é feijão, farinha, arroz e não coisa de banco.
mas ele quer vender alguma coisa, alguma aplicação, enfim, ele quer tratar da sua vida pós-morte. Ele fica sem jeito de dizer o que quer. E quando o cliente percebe, rapaz, você quer me matar? Olha, não estou querendo tratar disso, não. Quem quiser que se vire, não vou falar para ninguém, nem ele dá um fora no gerente, porque o assunto, na realidade, acaba sendo morte. Então, é um assunto que, infelizmente, as pessoas não gostam. Mas é uma realidade e temos, de alguma forma ou de outra, encarar aquela ossada com a foice nas costas, como se diz no noticiário comum. Bom, há pessoas que se preparam para a morte, mas não de uma maneira como nós vamos abordar aqui. Nós vamos abordar a preparação para a morte à luz do Espiritismo, mas não vamos desprezar a questão à luz do materialismo. Há pessoas que se preparam para a morte da seguinte maneira: olha, quero ser enterrado em tal lugar, quero que leve a camisa do meu clube assim, 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 assado, eu quero ser cremado ou não. Às vezes já deixam um testamento. Enfim, uma coisa totalmente material que dá a entender que está preparado para a partida, mas que na realidade não está. Ele teme a morte, é raro aquele que não teme, o que diz que não teme às vezes é da boca para fora, mas tem um segmento, principalmente entre os ateus, que não estão nem aí para Deus, nem coisa nenhuma, e até de certa forma eles se preparam, ou seja, eles são indiferentes. E para eles, o importante é a vida material. E também para muitas outras pessoas que são, não são ateias, mas são materialistas. E aí a morte é encarada como uma coisa assim não desejada, mas que até conseguem assimilar de que vai acontecer e até se preparam pelo modo meio esquisito, aos nossos olhos, mas aos olhos deles é a melhor coisa que eles estão fazendo. Os países ricos, onde as pessoas têm uma religiosidade muito pouca, quando chega a proximidade da morte, eles procuram, de alguma maneira, até antecipar, em nome de um chamado morte digna, e a prática da eutanásia é praticamente uma coisa comum. Mas está surgindo, e já chegou no Brasil, eu não sei se partiu do povo ou se partiu da medicina, uma ideia de que o melhor preparo para a morte seria você se conscientizar e se preparar para ela, para esse fim, para que esse fim fosse um fim suave, sem sofrimento, fosse a chamada morte digna. E isso ganhou um espaço tão grande que já tem aí quase, eu acho que virou um mercado. Não para nós que não temos, assim, nós digo eu, né? Que não temos essa pretensão nesse dinheiro para investir. Mas acontece o seguinte, a medicina tradicional e a pessoa humana normal, quando descobre que tem uma doença grave, ele faz de tudo para superar aquela doença, com medo, evidentemente, da morte. E a medicina tradicional, ela vai em busca dos últimos recursos e, dependendo da doença que a pessoa seja portadora,
O tratamento ou os tratamentos são agressivos. E tem pessoas que não suportam o tratamento e até antecipam a sua partida pela agressividade do tratamento. Às vezes o organismo não está em condições de suportar aquela carga de antibiótico, seja lá do que diabo for. Então, o que é que surge? Não sei se da própria medicina, uma tal de medicina paliativa, que planta o seguinte: abdicar do tratamento para obter, o nome paliativo, a obter o quê? Um fim bem suave. Ou seja, eles vendem o seguinte: não como optar, mas como adicionar ao tratamento os paliativos para que a pessoa fique tranquila, não sofra, fique até sorrindo, e a família também feliz, mas consciente de que aquele caso não tem jeito. Então, já tem muitas pessoas que fizeram isso, e o relato dos que ficaram é de que é uma maravilha, porque há a satisfação de que a pessoa partiu, mas não sofreu. É uma morte suave, é uma morte sem sofrimento. E aí, no decorrer dessa doença, ou desse desenlace, pode durar meses ou mais, dependendo de cada pessoa. Porque tem pessoas que, dependendo do organismo, com a aceitação, pode até durar mais do que se ficasse preocupado com o morrer. E aí é uma coisa que está ganhando corpo, vai virar certamente um mercado. Quem não tomou conhecimento vai tomar conhecimento. Uma das providências, a pessoa sai de um hospital tradicional, já tem hospitais com outros nomes para acolher essas pessoas. Lá o ambiente é tranquilo, a visita vai a hora que quiser. E a família, normalmente vaidosa, orgulhosa, vai ter a satisfação de mostrar para a sociedade que o pai, a mãe ou o filho, seja lá quem for, morreu de forma tranquila, e até escondendo a doença, porque não é interesse para ninguém, não é, saber que fulano morreu de tal doença. E ainda tem mais o seguinte: há nesse pacote a figura da psicologia, que agora tem a terapia do luto. Então, tudo isso faz parte de um pacote. E aí, no final, já tem muitas pessoas famosas que seguiram esse caminho, todos ficam satisfeitos, inclusive quem já morreu, quem vai partir, porque eu acho que quimicamente a pessoa vai ficar feliz. Não tem comida como chocolate que deixa a pessoa feliz, né? Então, de repente, a pessoa está lá, com todos e tantos anos, e está vivendo consciente do que optou. Inclusive, tem gente de 40 anos, 50, 90, que passaram por isso e optaram e ficaram tranquilas, aguardando o momento. Como se assim, não é lavar, irmão, é entender que chegou o fim. O que é alimento? Não. Qualquer dia eu posso dormir e não acordar mais, aí aceitam, se conformam e ficam felizes. Então, essa preparação para a morte é simplesmente a preparação para o fim. Então, quem não crê que, além da vida, haja alguma coisa, para ele está de bom tamanho. É uma preparação para a morte, mas preparação para o fim. Então, pela ótica espírita,
já muda muito. Na nota espírita, nós aprendemos do Espiritismo que, através dos fundamentos da doutrina, que nós, espíritos, vamos sobreviver à morte. Então, a vida continua. Há o fundamento da existência, da pluralidade, aliás, da comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, basta ler meio livro dos Espíritos, você já está consciente que a vida não acaba com a morte. Então, lendo o Céu e o Inferno, a não ser que tivesse um contingente de mentirosos para elaborar aquela obra, há relatos de vários e vários espíritos dando comunicações, eles das mais diversas situações, numa situação feliz até uma situação de dar dor e piedade. Então, tudo isso vai mostrando que a vida continua. Além das obras, as pessoas que chegam para o Espiritismo, que vão se engajar no trabalho, os médiuns nem se falam. Os médiuns vão ser o quê? Instrumentos de comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. E o mundo espiritual não é nada mais, nada menos do que o mundo, só que os comunicantes desse mundo são as pessoas que já partiram. Então, o próprio médium, a não ser que ele esteja mentindo, seja um charlatão, ele está sendo portador de uma mensagem ou de um relato de uma pessoa que já partiu desta vida. Em outros trabalhos, no trabalho de doutrinação, você vai conversar com os espíritos, a não ser que você esteja mentindo, e aí teria muita gente mentindo, você vai conversar com uma pessoa que já morreu. Inclusive, foi a resposta que eu dei a uma pessoa que uma vez perguntou: o que é que você faz no centro? Eu converso com quem já morreu. Ave Maria, meu Deus. Pronto, então, não encoste perto de mim. Então, nós temos no Espiritismo a certeza, a convicção de que a vida continua. Então, no Espiritismo, a morte não é o fim. A morte é simplesmente o desligamento do espírito do corpo físico. E aí a alma parte para o mundo espiritual, no chamado desencarne. Pronto. É o quê? Uma passagem. Evidentemente que outros segmentos, sem serem espíritas, os católicos, por exemplo, e muitos outros segmentos, acreditam que a vida continua, mas de outra maneira. Eles acham que morrendo, vão esperar um dia de juízo, para que possam haver a ressurreição da carne. Quer dizer, é o direito deles, eles não têm acesso a outras informações, nasceram recebendo essa informação, é de respeitar, mas no dia que eles forem refletir sobre a lei da gravidade, vai ver que não concederia, no mundo etéreo, como é o céu que se chama, pessoas com carne como nós estamos aqui. Mas isso aí, cada um tem seu tempo e a sua hora. Então, a preparação para a morte, na visão do Espiritismo, é diferente daquela que é feita quando você não crê em nada. Então, a preparação é para a vida futura, para a vida após a morte. Mas e que vida é essa? Onde é que fica essa vida? Onde é esse amanhã? É claro,
dependendo de cada um, pode ser até aqui. Porque o plano espiritual não é um lugar nem lá em cima, nem lá, é todo o universo, inclusive o nosso ambiente aqui. Neste ambiente, deve ter, certamente, uma quantidade talvez até maior de pessoas desencarnadas que estão no plano espiritual. Então, esse preparo é para a chegada. Não é somente morrer, porque morrer é rápido, independente daquelas situações onde a pessoa sofre bastante para desencarnar, a morte em si termina sendo relativamente rápida. O difícil é o desencarne para chegar e aterrissar na dimensão espiritual. Nós sabemos, nós que já lemos pelo menos um pouco a literatura espírita, que esse desmembramento, esse desligamento do espírito do corpo, ele pode se soltar, ele pode se dar, os laços podem se soltarem ou se romperem. Ou seja, um jovem, quando morre, os laços se rompem. Porque ninguém está preparado com 15 anos, 20, 30 para morrer. Então, às vezes, uma morte brusca, os laços se rompem. Pode acontecer de uma criança de 4, 5 anos, os laços se soltarem. Que há crianças que nascem com um projeto de vida de 4, 5 anos, ela, às vezes, tem consciência daquilo, alerta os pais que vão partir, não numa linguagem direta, deixa as exemplos que vão partir, são espíritos, às vezes, superiores aos próprios pais, e estão ali cumprindo uma etapa da vida, até para uma aprovação para os pais, e partem com uma pequena idade, mas os laços se soltam, é um desencarne tranquilo. Ao contrário de uma pessoa de 30, 40 anos, com todo o vigor da vida, todos os projetos, de repente, os laços não se soltam, os laços se rompem. Na maioria dos casos, os laços se soltam na velhice. Quer dizer, é uma morte chique, você está dormindo, daqui a pouco morreu, não deu trabalho a ninguém, não sentiu quase nada. É uma morte chique, né? É uma morte padrão FIFA. Não é? Nem todo mundo tem esse privilégio. Agora, para você se credenciar a ter uma morte desse tipo, é preciso uma coisa: você ficar velho. E ficar velho é um problema. A velhice é encarada como o fim, uma tragédia, como o ocaso, como, enfim, tudo que não presta. Acreditam a velhice. Parece mentira, mas existe uma sigla chamada CID, Classificação Internacional de Doenças. O negócio é chique. Lá da Organização Mundial de Saúde, só doutores. Até o ano passado, o código R54, esse código existe pelo seguinte: você vai para um médico, aí o médico não quer dizer o que é que você tem. Aí manda você fazer, olha, eu pedi esse exame aqui para procurar tal médico fazer esse exame. O médico que vai fazer o exame quer saber por que ele vai mandar fazer aquele exame, de que ele suspeita. Ele não vai botar no papel e entregar ao paciente qual é a suspeita dele, senão ele vai morrer antes de fazer o exame. Aí ele coloca o código, é o tal do CID. Aí o paciente, como não sabe o que é aquilo ali, vai lá e faz o exame, o que vai fazer já sabe qual é a finalidade daquele exame.
porque o médico suspeita que ele tem tal doença. E ele vai ficar lá inocente até um dia ele aprender se for médico ou não. Então, o código, até o ano passado, parece que R54, na classificação internacional de doença, era velhice. Depois de muito movimento, aí é eliminado. Mas até fevereiro do ano passado, velhice era uma doença. E isso para nós, humanos. Entretanto, para Deus, para a espiritualidade, a velhice é apenas uma fase. E é uma fase, evidentemente, terminal. Então, por quê? Se Deus concede as benesses para a idade inteira, porque iria negar para a velhice as graças que ele concede para todos. Então, a velhice, evidentemente, é uma fase de transição. É o momento da desmaterialização, que ocorre naturalmente. Na medida que a pessoa vai envelhecendo, e aí é tal história, tem velho de 50 anos e tem jovem de 80. Né? Na medida que a pessoa vai envelhecendo, a pessoa vai vendo as coisas de outra maneira. Na medida que ele vai, mesmo que não tenha assim, tanta religiosidade, mas ele vai se soltando, o dom do esquecimento vai chegando, já não leva consigo mágoas, picuinhas, essas coisas. Então, ele vai se soltando da matéria de forma natural. Isso acontece o quê? Um desligamento do perispírito, não em grande proporção, a conta-gota, da matéria. Isso é o que faz facilitar, no dia em que ele desencarnar, os laços se soltarem e não eles se romperem. Quando os laços se soltam, a morte é tranquila e a pessoa tem condições de, chegando na parte espiritual, ter a consciência do que aconteceu, ter a consciência de eu sou eu estou aqui, e, evidentemente, não vai sofrer tanto. Paralelamente a isso, não só o esquecimento, é porque os velhos vivem desprezados. Em sociedades mais civilizadas, os velhos são utilizados para que se peçam a eles opiniões, conselhos, porque é uma fase onde abre o quê? A porta do infinito para eles. Alguns, há uma mediunidade natural, o dom de adivinhar, que não é adivinhar, é alguma capacidade mediúnica, os dons mediúnicos. Então, tudo isso tem numa boa velhice. Só que, pelo menos aqui onde a vista alcança, isso nem é notado. Paralelamente a tudo isso, há no plano espiritual equipes que cuidam da preparação para o desencarne. Não a preparação para a morte, inclui também, mas uma preparação para que a pessoa chegue do outro lado e consiga chegar e ficar. Não são espíritos de luz, não tem Jesus no meio, nem um querubim, nem serafim, não. São pessoas amigas que têm condições melhores. São profissionais, principalmente da área de saúde, que lidam com a questão de aprender a lidar com o perispírito, que vai ajudar a desse desligamento do perispírito do corpo. E acontece muitas vezes uma situação muito interessante. Há uma equipe no plano espiritual cuidando de fulano.
para que o seu desencarne seja o mais breve possível, enfim, para que aquilo aconteça. E a família em casa chorando, gemendo, fazendo promessas, pedindo por tudo, ou seja, puxando a criatura para não partir. Mas a continuidade, aí tem uma coisa que todo mundo conhece, a melhora da morte. A melhora da morte é o seguinte, está todo mundo querendo que a pessoa não morra. E os espíritos preocupados, porque tem que levá-lo, porque chegou a hora, e às vezes a própria criatura que está desencarnando já está vivendo o plano espiritual, está até aborrecido com aquilo ali, porque ele já está vendo a coisa de uma outra ótica, e aquilo é um empecilho. Então, o que a espiritualidade faz? Dá uma melhora magnética para aquele moribundo, ele vai lá, fala, e a família fica feliz porque ele melhorou e se afasta. Quando ele se afasta, a espiritualidade aproveita aí. Vamos embora. É a melhora da morte. Então, é com essa finalidade que há esse preparo, para que as pessoas cheguem na espiritualidade, não é simplesmente morrer, é adentrar no plano espiritual, é entrar na erraticidade. Chega lá, se for preciso dormir um dia ou 10, vai dormir, depois vai acordar, e vai o quê? Talvez, não nessa hora, analisar a sua vida e programar o seu retorno, a necessidade que vai ter para que possa continuar na sua caminhada em direção à luz, que é feita de encarnações e desencarnações. Então, ninguém vai poder sair daqui já como espírito de luz. Pessoas vão, no momento oportuno, vão ver o que falta, ou os próximos passos, e vai agir. Pode passar 50 anos, 100 anos na espiritualidade, mas às vezes fica trabalhando. Não fica lá simplesmente dormindo, nem fazendo. Ficam trabalhando naquilo que for da sua capacidade, apenas no plano espiritual. Ou seja, muitas vezes, normalmente, os que estão aqui nos ajudando não são espíritos de luz, não são espíritos em condições melhores do que nós, que estão aqui nos ajudando. Então, esse seria o ideal. Mas nem todo mundo morre de forma natural. Há os acidentes, os desmantelos da vida. E como ficam esses que vão mais cedo, ou que têm dificuldade de desencarnar, ou que os laços se rompem? Há algum preparo? Dependendo da sua capacidade aquisitiva, não em dinheiro, mas no merecimento. Há pessoas que morrem de desastres porque quiseram, foram irresponsáveis. O cara que pega um carro, toma todas, aí sai por aí, joga-se em cima de um poste, de uma ponte, ele vai ter alguma assistência? Pode ter, mas não uma assistência daquela que teria um outro, que fosse um acidente provocado por outra pessoa, porque tudo isso se vê. Vamos dar um exemplo bem exagerado. O que acontece? Né? Explodiu um avião. 300 pessoas. Nenhum se preparou para a morte. Você sabe que uma viagem, e avião viagem aqui, executivos, pessoas que estão passeando, estão cuidando da vida física, estão vivendo isto aqui, não estão pensando em morte, não, muito menos numa viagem
se preparar para a morte. Só que, na logística espiritual, e não é coisa macabra, é realidade, isso entra na ordem, é um acidente, mas entra na ordem das desencarnes coletivos. A engenharia, a logística espiritual reuniu naquele avião 300 pessoas que precisam resgatar, através daquele ato, o que eles fizeram no passado. Não cabe a nós aqui saber o que foi. Mas não há injustiça. Nenhum daqueles que embarcou nesse exemplo é inocente. Todos eles têm algo a pagar com relação ao que vai passar. Então, o que é que vai acontecer? Daqui a pouco o avião vai explodir e a gente sabe que pedaços de seres humanos vão até 2, 3 quilômetros pela força da explosão. Então, qual é a assistência que se pode dar nessa hora? Com relação à matéria, não há necessidade de proteção. Que a matéria ou vai explodir mesmo, ou vai ser comido pelos vermes, ou, enfim, não vale nada. Então, naquele avião que nós demos como exemplo, devem embarcar muito mais de 300 entidades, espíritos, não muito elevados, mas que tenham condições de socorrê-los. Então, no momento da explosão, todos terão ali ao seu lado entidades, uma ou duas, quantas precisarem para uma proteção. Não, mas eles compraram passagem? Não, nenhum comprou passagem, nenhum foi pendurado no avião. A distância não é problema. Não, mas o avião está a 900 quilômetros, também não é problema. Então, naquela hora, estamos ali, todos sem saber do que está acontecendo. E qual é a grande finalidade dessa proteção? No momento da explosão, segundos antes, quando houver o susto, como que um passe de mágica, cada um que estiver responsável por cada pessoa arrebata o seu perispírito. É uma proteção para que seja protegido o perispírito. A matéria não tem problema. É brusco, é. Então, dali, aquelas 300 pessoas, parece uma coisa mentirosa, irão para uma colônia, um hospital, para o plano espiritual, com aquela mercadoria, digamos assim, para que sejam tratadas. Evidentemente, elas não vão acordar no segundo seguinte, elas vão ficar ali no hospital durante tanto tempo quanto for necessário, porque cada uma pessoa é uma pessoa, cada um tem uma evolução maior ou menor. Nem todo mundo suportaria no dia seguinte acordar. O fato é que eles ficam lá protegidos para que, no momento certo, eles sejam acordados. Alguns tomarão conhecimento por si só, outros não. Talvez uns tenham que rever a cena, mas o fato é que, mesmo num caso como esse, houve uma preparação para a entrada no plano espiritual. Agora, num exemplo onde a pessoa causou o acidente, o que é que vai acontecer? O seu perispírito certamente vai ficar danificado. É como se uma tábua de pirulito. É como se uma fotografia 1 metro por 60, alguém rasgasse em 500 pedaços
dissesse, recomponha, como se fosse um jogo para criança. Mas não tem cola, você vai colocando os pedacinhos aí. Com muito trabalho, daqui a pouco ele ia conseguir a fotografia, mas ficaria feito uma tábua de pirulito diferenciada, mas ali seria o quê? O perispírito da pessoa, que é a forma para a reencarnação seguinte. Mas Deus não iria trazer ninguém para a Terra com o perispírito dele. Há um outro componente que é a caixa preta do espírito, que é o corpo mental. Então, aquela criatura, mesmo irresponsável, imprudente, que não se suicidou, mas detonou a sua vida, danificando seu perispírito, ele vai ser levado para o local ideal, no hospital certamente, e aquele seu perispírito vai ser recomposto com base na matriz que é o corpo mental. Alguns até podem receber um perispírito modelado, enxertado com alguma matéria fluídica, mas o fato é que, no tempo devido do seu merecimento, ele vai ter o seu perispírito recomposto. Entretanto, uma criatura dessa não vai voltar bonitinho como era antes. Certamente, muitas deformações vão ser registradas e ele poderá vir várias e várias vezes com alguns órgãos defeituosos, porque está colhendo o que plantou. Mas deixando de lado essa questão de acidente, uma outra razão muito simples. Aqueles que se preparam, pelo menos relativamente para a morte, aqueles que chegam do outro lado e têm condições de ficar lá, mesmo que fique dormindo, mesmo que fique lá um tempão, mas que fique lá. Há um outro segmento daqueles que não conseguem ou não têm condições de adentrar no plano espiritual. Morrem, mas magneticamente aquele ambiente não é compatível com as suas energias. É a explicação para que, num planeta como esse, nós sendo uma população encarnada de 8 bilhões, tenha uma população desencarnada de mais de 20 bilhões. Ou seja, são aquelas criaturas que não se prepararam para a morte, que não se prepararam para a vida após a morte, que é uma realidade. Se fosse morrer e sumir, não havia obsessores, que morriam e sumiam. É outra prova de que a vida continua. Então, essas criaturas que estão aqui são aquelas que não se prepararam, não conseguiram se entender, se reconhecer, ter condições de querer ficar, não expressa nem a vontade de ficar no plano espiritual, dado o quê? Ao apego, aos prazeres, às pendências, aos anseios de vingança, enfim, um conjunto de coisas que prendem a criatura ao planeta Terra. As culpas. A gente, pelo menos eu, raramente, no trabalho de desobsessão, eu tive a oportunidade de conversar com um espírito que dissesse que era um velho. Me lembro-se apenas de um, mas não era perseguindo ninguém. Era que ele tinha
uma adega, não sei quantos litros de vinho, e já estava velhinho. E o prazer de guardar vinho era enorme. E, coitado, ele dizia que vinho era para se abrir numa ocasião especial. Aí você fica pensando, meu Deus, uma pessoa com 90 anos tem uma adega com 2.000 garrafas de vinho. Como é que ele vai tomar essas 2.000 em ocasiões especiais? Só se fosse de hora em hora. Toda vez que o relógio batesse, eu tomava uma... Porque já está com 90 e tantos anos. Então, encurtando, esse senhor se queixava de que os netinhos estavam tomando o vinho dele doidão. E eu esqueci na hora. A gente se lembra depois. Meu amigo, aproveite, tome também. Porque ele podia fazer isso, né? Porque ele, se ele quisesse, ele ficaria sugando a energia do teor do vinho na hora que o netinho estivesse tomando. Mas na hora não me lembrei. E não era nem devido, porque é uma brincadeira, né? Agora, ele podia fazer isso. É o que os obsessores fazem com relação à bebida, cigarro e tal e tal. Então, o que é que eu quero dizer? Que o desencarne natural, as pessoas idosas são as mais credenciadas a isso, elas têm mais facilidade de ficarem no plano espiritual, até porque já, como disse, vão esquecendo as coisas materiais, as mágoas da vida, e se preparam psicologicamente e espiritualmente para uma nova moradia, para uma nova, uma nova etapa. E aqueles que têm as suas pendências aqui, que têm o seu ódio, tudo o mais, ficam, evidentemente, com dificuldade de adentrar na parte espiritual e ficam entre nós. Então, como está chegando a hora, a gente aproveita para perguntar e, ao mesmo tempo, responder. Como é que o Espiritismo pode nos ajudar a nos preparar melhor para a morte? A resposta é fácil. A melhor maneira de se preparar para a morte é se preparar para a vida. Porque só morre bem quem vive bem. Se a pessoa vive mal, é um pau troncho, não vai morrer bem. Então, a receita é essa. Para morrer bem, viva bem. Então, o que é que também vai fazer para viver bem? Conhecer a vida. Se a gente soubesse a nossa finalidade, por que estamos aqui, qual é a nossa destinação programada por Deus, a gente valorizaria a vida. Não descartaria, como fazem os materialistas, abdicam da vida pelo resto dos meus dias melhores. Às vezes, para quê? Para fazer uma coisa que nunca fez, andar de avião, comer um sarapatel, coisas bobas. Então, abdicar da vida é um erro. Na literatura espírita, a gente encontra 1 minuto a mais de vida pode ser muito importante para o desencarne daquela pessoa. Porque 1 minuto de vida, a pessoa pode se arrepender de um dos erros. Um pouco mais de vida, ela poderia até se lembrar que tem um antivério com alguém e diria, chame alguém aqui. E esse alguém iria. E ele falaria com ele, e o outro, se fosse o caso, perdoaria. E aquilo iria aliviando aquele espírito daquela situação
daquela prisão ao planeta Terra através dos seus erros. Então, o conhecimento da vida é que faz com que você valorize a vida após a morte. Só que isso é um assunto que ninguém fala. Eu ia colocar ali o nome, mas trouxe um lápis de pobre e esse negócio aqui é de rico, aí não ficaria bem, né? Mas, no dia a dia, ninguém fala de morte. Nas escolas não se fala de morte, nas igrejas se fala de Satanás, ninguém fala de morte para os filhos. Quando fala assim, olha, se botar o dedo na tomada, morre. Se cair daí, morre. Mas não é falar de morte. Por quê? É um assunto que ninguém quer falar, tem medo, é uma coisa ruim, é um mau agouro. No entanto, é um assunto pesado para a criança. No entanto, tem crianças de 10 anos que pegam um revólver que é mais pesado do que o assunto, 1 quilo e pouco, e sai assaltando. A gente vê por aí a gangue da flanelinha, menino de 9, 10 anos assaltando. A gente vê menino de 10 anos, 9 anos, com um revólver assaltando carro em São Paulo, em tudo quanto é lugar. Essas crianças não têm. Claro, evidentemente, se você for atrás daquela criança, ela não tem nada. É uma criatura que vive assim, ao Deus dará. Mas tudo tem uma origem, começa a anular. Então, falar sobre a morte, conhecer sobre a morte, é um assunto como se fosse um tabu. No momento que a humanidade soubesse a sua destinação, ela iria cuidar melhor da sua vida e, evidentemente, iria ter menos medo da morte. Que não é morte, é uma passagem. Agora, é claro que mesmo os espíritos, às vezes, são palavras. Se disser quer morrer, não quer. Mas, na teoria, não há porquê um espírita ter medo da morte. E por que não tem medo da morte? Porque ele tem que ter a certeza de que a vida continua. Então, se ele não tem a segurança, se na hora H ele não sustentar, digamos assim, é pela falta, talvez, de fé, ou porque ainda não é uma confiança. Agora, a doutrina espírita tem uma literatura vastíssima e não demora muito você encontrar, ter a certeza. É até uma das coisas elementares de que a vida continua. Nós somos imortais. Uma vez que fomos criados, não teremos mais fim. O problema maior é que nós não temos condições de nos lembrar que já estivemos no plano espiritual, que reencarnamos, nós não nos lembramos para o nosso bem. Deus nos deu todo dia a oportunidade de prepararmos para a morte. Até quem já dormiu agora à noite, já foi e voltou. Todas as noites nós morremos. Todas as noites, quando nós dormimos, nós simplesmente fomos para o mundo espiritual. Quando acordamos, retornamos ao plano espiritual, ao plano físico. Se algum de nós, algum dia, morrer dormindo, é exatamente o que acontece toda noite. A gente tem medo de dormir? Não. Olha, se dormir, eu não vou dormir não, porque se eu dormir, eu estou morrendo. Se isso fosse plantado na cabeça das pessoas, ninguém ia dormir. Ia dormir por exaustão. Chegou um momento que você ia apagar os olhos, mas naturalmente
você dorme e não tem medo. Porque você não vai dormir achando que vai descansar. Mas nós simplesmente estamos no plano espiritual. Quando acordamos, o que é que nós podemos ver ou podemos relembrar? Um monte de aventuras que nós fizemos naquela noite, né? Sonhamos brigando, sonhamos jogando bola, ou comprando, ou vendendo, ou comendo, agindo como se fosse uma vida normal. É evidente um dinamismo que você faz numa noite, o que não faria no mês. Coisas que você não dá nem para contar o que você sonhou, vem através do sonho. O quê? É a sua ação no plano espiritual. Portanto, a questão de aceitar a morte com naturalidade, de compreender, de não ter medo, de que é uma necessidade e que devemos nos preparar para ela, é simplesmente para o nosso bem, não é para o bem de ninguém. Na medida em que nós estivermos preparados para chegar no plano espiritual, encaramos a vida com naturalidade, né? Então, esperamos que nós possamos, com o passar dos dias, com a leitura mais eficaz, mais atenta da literatura espírita, nós possamos nos conscientizar de que a morte é uma necessidade. E até porque, imagine se não existisse a morte. Quanta arrogância, quanta gente aí que pensa que é Deus do mundo. Se não existisse a morte, seria pior. Mas a gente, quando diz isso, é com raiva do fulano, de Beltrano, porque ele é isso ou aquilo. Mas, olhando para nós e refletindo, se a morte não fosse necessária, se não fosse simplesmente uma etapa, ela não existiria, porque Deus não teria criado um mecanismo se não tivesse a sua utilidade. Nós é que não temos ainda a condição nem mínima de entender, compreender esse mecanismo que é simplesmente a porta de entrada e saída das duas vidas, espiritual e a vida física. Então, a todos, muita paz e até outra oportunidade. Bom, meus irmãos, nós estamos nos encaminhando, né, para a finalização da primeira parte dos nossos trabalhos. Uma reflexão rápida em cima do que Calixto analisou. A morte nada mais é do que a passagem para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, né? Essa é a verdadeira vida. A pátria espiritual é que é a nossa verdadeira vida. O corpo, ele nos adapta a ter experiências aqui no mundo material, e a morte é o passaporte para a verdadeira vida, que é a vida no plano espiritual. Vamos fazer essa viagem várias vezes, né? Quando perdemos um ente querido, a gente tem que pensar assim, né? As pessoas que se amam de verdade, elas não se separam em definitivo, né? Aquilo ali é uma separação momentânea. Haverá o reencontro, ou no plano espiritual, ou numa próxima encarnação, né? Para a gente finalizar aqui e passar para a prece, nós temos 2 convites, né? Calixto mencionou na palestra a questão dos obsessores, e justamente na sexta-feira agora a gente tem um momento da palestra de falar da influência dos espíritos nas nossas vidas, né? A questão da obsessão e da desobsessão. Então, sexta-feira, vocês estão todos convidados para que a gente possa aqui entender essa influência dos espíritos desencarnados e também de nós encarnados com eles, né? Com os desencarnados. Tá certo? Então, fica o convite para que no domingo, na sexta-feira, nesse mesmo horário, às 8 horas, a gente possa estar aqui para entender esse intercâmbio entre mundo material e mundo espiritual. E o outro convite, no domingo,
esse sim, no domingo, será a nossa próxima campanha do quilo, dia 19 de março, né? A partir das 7h45 da manhã, todos podem participar, inclusive os que estão em tratamento. Por sinal, é um excelente tratamento espiritual. Fazer a caridade, fazer o bem, é um excelente tratamento espiritual. A campanha do Quilo Caminhando para Jesus, ela beneficia 80 crianças, que não podem pedir por elas mesmas. Como diz meu amigo João Fernando, se a gente não vier fazer a campanha do Quilo, os alimentos não vêm caminhando para Jesus, né? A gente tem que vir fazer a campanha do Quilo para pedir por quem não pode pedir por si mesmo, que são essas 80 crianças. Então, todos estão convidados para a nossa campanha do Quilo, próximo domingo, 7h45 da manhã. Todos podem participar, inclusive os que estão em tratamento, certo? E tinha mais informação sobre isso que eu ia falar. A questão do tratamento. Sim, precisamos de mais voluntários, é isso. Nosso trabalho está atuando com a capacidade aquém do que precisa para poder assistir essas 80 crianças. Precisamos de mais voluntários para a campanha do Quilo. Quem puder comparecer domingo será bem-vindo, tá bom? Então, nós vamos passar agora para a prece final, que será feita pela nossa irmã Carminha, para a gente caminhar para o encerramento, a primeira parte dos nossos trabalhos. Agradecidos estamos por mais uma noite de estudos, de esclarecimentos, que possamos todos nós sairmos mais leves, mais reflexivos sobre o bom viver, como o nosso irmão falou, para termos uma boa morte. A morte que é uma separação, como o nosso amigo falou, mas que não é o fim. A vida continua e que possamos nós aproveitar a nossa vida material para amar, respeitar, estudar, buscar fazer o bem. Que a paz do Mestre Jesus, dessa equipe maravilhosa que aqui está, trabalhando com todos nós, possa nos conduzir aos nossos lares, levando essa paz aonde formos passar. Muita paz para todos. Em nome de Deus, em nome de Jesus, e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós agradecemos e pedimos a permissão para finalizarmos a primeira parte do nosso trabalho na noite de hoje. Boa noite, muita paz, e os irmãos estão em tratamento, aguardem a chamada para o passe.